Um dos maiores debates que giram em torno dos fãs da WWE hoje é se Brock Lesnar um dia vai retornar para a WWE. E nesse vídeo vamos falar as últimas novidades que envolvem o nome de Brock Lesnar e um possível retorno para a WWE no futuro. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Para começar essa discussão, esse debate, precisamos lembrar do porquê Brock Lesnar está afastado da WWE desde 2023. Já vou fazer 2 anos. A última rivalidade foi contra Cody Rhodes, aquela boa trilogia que eles tiveram. Bem, o nome de Lesnar está envolvido naquele processo, naquela acusação que Vince McMahon sofreu naquele famoso caso de Daniel Grant. Para quem não sabe, já fiz um vídeo sobre isso no canal. Então, a partir dali, tanto Vince quanto Lesnar foram afastados por tempo indeterminado da empresa. O Vince a gente já sabe que nunca mais vai retornar. E o Lesnar, cara, por isso que eu falo, é um debate muito complexo, sabe? Porque o Lesnar, o caso dele é muito delicado, cara. É muito delicado e a gente entende perfeitamente o porquê ele está afastado. Então, justamente por isso, a gente não sabe se ele vai retornar um dia ou não. Recentemente, o Lesnar esteve em um evento e ele foi questionado sobre uma possível volta para a WWE no futuro. E ele disse que a gente tem que esperar para ver. Ou seja, desconversando e falando nada com nada, né? É um negócio que a gente já sabia, que a gente tem que esperar para ver. E toda vez que o Triple H é perguntado sobre o nome de Brock Lesnar, ele fala a mesma coisa. Ele desconversa, ele foge do assunto. Ele fala que a gente tem que esperar e que é um assunto delicado, né? Então não tem muito o que fazer, não tem muito o que correr, cara. O que resta pra gente é especular. A gente teve histórias aí, principalmente no decorrer do ano passado, envolvendo o Paul Heyman, que encaixaria perfeitamente para um retorno do Brock Lesnar. A gente teve a história do Paul Heyman com Solo Sikoa, do Paul Heyman com CM Punk, do Paul Heyman com Roman Reigns, né? Então se encaixaria perfeitamente, principalmente no War Games. O que eu vi de gente especulando no possível retorno do Brock Lesnar naquele War Games do ano passado foi brincadeira, cara. E assim, eu particularmente eu nunca considerei isso, porque eu sempre achei uma viagem absurda. Eu tenho a opinião de que o Lesnar nunca vai retornar para a WWE, mesmo ele tendo algumas feuds, algumas rivalidades para serem feitas para elevar talentos. E eu tenho essa opinião, que ele nunca vai retornar para a WWE. Mas ano passado, até meados da WrestleMania desse ano aí, da WrestleMania 41, a gente pode dizer que, cara, histórias pro Lesnar fazer um retorno que faça sentido não faltou, cara. Principalmente envolvendo aí, como eu disse, o Paul Heyman. Então, se ele não retornou no decorrer dessas histórias, a gente meio que pode dizer que, cara, a WWE nem pensa no retorno do Brock Lesnar, sabe? Nem considera. Então, por esses e outros motivos, que eu acho que o Brock Lesnar nunca vai retornar, cara. E sobre as rivalidades que ele tem pra fazer, né, que ele teria pra fazer caso ele retornasse, a gente pode citar aí o Braun Breaker, que vem numa ascensão absurda, principalmente depois da WrestleMania 41. Semana após semana, a WWE vem mostrando que quer tornar o Breaker uma estrela de fato. E tanto é que já tornou o cara Paul Heyman Guy, depois de ele ter um reinado pelo Intercontinental Title. E se alinhou o Seth Rollins, cara. Então isso aí vai ser um upgrade absurdo pra carreira dele. Principalmente depois, quando ele for trair o Seth Rollins. Porque todo mundo sabe que isso em algum momento vai acontecer. Então, ou seja, se a WWE tá fazendo isso com ele, é porque tem grandes planos pra ele no futuro. Agora, vocês imaginam se ele tivesse uma rivalidade com Brock Lesnar no meio disso tudo? Cara, o upgrade ia ser sinistro, velho. Sinistro. E a outra rivalidade que essa é a partida dos sonhos de muitas pessoas. O que eu já vi de pessoas pedindo que isso aconteça em WrestleMania, principalmente na WrestleMania 40 do ano passado, foi brincadeira, cara. É Gunther e Brock Lesnar. O Gunther, todo mundo sabe a ascensão que o personagem dele vem tendo desde que ele estreou no main roster. Não, cara, tanto é que ele passou 80% do tempo no main roster como campeão, seja campeão intercontinental, que ele tem o maior reinado, seja como campeão mundial, World Heavyweight Title, que ele carregou até a WrestleMania 41.
O que eu vi de pessoas pedindo pra ele enfrentar o Lesnar na WrestleMania 40 foi absurdo. E, cara, faz sentido, porque isso também elevaria muito o personagem do Gunther. O personagem do Gunther, assim como o do Bron Breakker, é um personagem monstro, sabe? Aquele personagem fortão, difícil de ser batido. Então, cara, seria sensacional para ambas histórias, né? Então, eu sinceramente acho que isso nunca vai acontecer e não vai passar de partida dos sonhos mesmo, viu? Sinceramente. E, cara, se o Lesnar, se a WWE pensa em trazer o Lesnar de volta para a empresa algum dia, teria que ser agora, cara. O Lesnar já não é um cara novo mais, né? Ele tem a sua idade e depois, se for esperar um pouco mais, vai ficar difícil para ele performar da forma como ele performava antes. Então fica difícil, cara, a gente imaginar o retorno do Lesnar no futuro assim, que não seja tão próximo. Então teria que ser bem breve o retorno dele e justamente por isso que eu não acho que vai acontecer, cara. Tá certo, a gente tem que lembrar que ultimamente está havendo uma maior menção, uma flexibilização, vamos dizer assim, do nome de Brock Lesnar dentro da empresa. Muitos lutadores estão mencionando o nome de Brock Lesnar mais vezes quando vão fazer promos. A gente teve o caso do Cody Rhodes recentemente e do Seth Rollins. A gente teve o caso do Paul Heyman, que foi o caso acho que foi o caso mais simbólico, assim, sabe? Que a gente mais lembra. Foi na Hall da Fama da WrestleMania 40, que o Paul Heyman teve que mencionar o Brock Lesnar, cara. Porque o Brock Lesnar fez parte de grande parte da carreira do Paul Heyman. Então ele mencionou e depois disso parece que flexibilizou. É como se fosse o caso do Dean Ambrose, cara, que está sendo um pouco mais mencionado em promos. Foi mencionado agora recentemente por Seth Rollins também na WrestleMania 41, antes da WrestleMania 41. Isso pode significar alguma coisa? Pode. Pode significar nada? Também pode. E eu acho que não significa nada, cara. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum e que isso é apenas uma coincidência mesmo. O Brock Lesnar, sinceramente, pra mim, não retorna, cara. Não vai retornar pra WWE. Eu acho que quem especula o retorno de Lesnar, principalmente agora, em breve, cara, é uma viagem absurda, tá pensando demais, como foi no War Games do ano passado, que, pô, por mais que fizesse sentido, por mais que seria muito louco, irmão, não, cara, não ia acontecer nunca. Todo mundo sabia disso. A maioria das pessoas, pelo menos, sabia disso, que não ia acontecer nunca. Ainda mais com todo esse processo envolvendo o nome do Brock Lesnar aí, não vai acontecer, cara. E eu acho que se ele for retornar pra WWE, se ele for retornar, não vai ser tão cedo, cara. Não vai ser tão cedo. Então, esqueçam Lesnar por agora. E até para os mais céticos aí, esqueçam Lesnar até para sempre, cara. Eu acho que, sinceramente, ele nunca mais vai retornar. Opinião pessoal. Mas se forem pensar em Brock Lesnar, que pense para depois. Agora, eu acho que, sinceramente, sem chance. Principalmente porque quando o Triple H é perguntado, ele sempre desconversa, cara. Ele nunca dá algo concreto sobre o caso do Brock Lesnar. Então aí fica difícil para a gente imaginar o retorno e o que resta para a gente são apenas as especulações mesmo. Mas agora quero saber de vocês, cara. Vocês acham que o Lesnar vai retornar algum dia para a WWE? Deixa aqui nos comentários. Deixa também nos comentários se vocês sentem a falta de Brock Lesnar na empresa. Se vocês sentem a falta de Brock Lesnar para principalmente construir rivalidades. Deixa tudo aí nos comentários. Já se inscreva no canal. Já ativem as notificações e não se esqueçam de deixar o like, porque como eu sempre falo, o like é muito importante para o canal. Vamos esperar o que vai ser desenvolvido sobre o caso de Brock Lesnar, se vai ter alguma coisa desenvolvida ou não. E, cara, o que resta é isso, esperar para a gente ver o desfecho de tudo isso. Um abraço, até a próxima e fui.